Poxa, sabe o que é legal nossos encontros, né? Eu já estou pensando semana que vem a gente nem vai mais se ver, né? Na última aula, na aula de amanhã, eu vou querer saber um pouquinho de vocês, porque desde a primeira aula eu cheguei atrasada, né? E aí não dava para eu perguntar de vocês, quem vocês eram, porque eu só estou vendo os nomes, aí nos debates eu fico sabendo mais, né? Mas eu vou querer saber um pouco mais de vocês na última aula, tá bom, meus amores? Tudo bem, professor. A gente fica sabendo mais, porque alguns de vocês eu sei mais. Olha, o Dima conversa bastante comigo, o Raimundo, o Biratã, e aí tem outros que são mais caladinhos, né? Mas eu quero conhecer todos. Bom, gente, olha só. Eu quero conversar com vocês sobre o tema de hoje, que é um tema que eu considero um dos temas mais importantes, porque toda a estrutura do direito ambiental, ela está construída em cima de princípios, não é? Então, se vocês entenderem muito bem aquilo que a gente vai conversar hoje, vocês conseguem responder qualquer pergunta de direito ambiental, porque hoje a gente vai falar sobre a lógica de todo o sistema de proteção ambiental. A lógica do sistema está nos princípios. Por isso que eu amo a aula de hoje, tá? Ela vai apresentar para vocês qual é o raciocínio que a gente deve fazer quando a gente interpreta uma lei ambiental. Ah, que bom! Ai, o teu mestrado é também nessa área, é? Olha Isso. que delícia, que bom! Orientação do professor Benatti. E eu amo o Benatti, maravilhoso, né? Então, a gente vai ser um super mestrado. Então, tu já estás fazendo mestrado, tu tem total condição, ainda mais que é com o Benatti, total condição de me ajudar hoje. A gente vai discutir muito sobre essa lógica de princípios, não é? E eu adoro os princípios. Vocês sabem que tem alguns professores, alguns doutrinadores, especialmente doutrinadores que são advogados, que eles fazem muitas críticas aos princípios. Uma vez eu fui assistir uma aula do professor Paulo Bessa, acho que foi até o professor Jorge Alex que trouxe no evento, e o professor Paulo Bessa fez muitas críticas. Olha, mas o direito ambiental está cheio de princípios, tem princípio para tudo, né? Pois eu amo que tenha princípio para tudo, gente. Eu adoro os princípios de direito ambiental, tá? Eu acho interessante refletir sobre esse sistema e agora eu convido vocês a refletirem junto comigo. Vamos juntos conhecer essa lógica para vocês me dizerem se, enfim, vocês acham que os princípios foram bem construídos ou não, tá? Lembrem-se que toda a discussão dos princípios, eles vêm lá da Declaração de Estocolmo e da Rio 92, que conversamos na primeira aula, tá bom? Então, a gente já veio falando disso, mas agora eu vou discutir com vocês o conteúdo dos princípios que eles discutiram lá na década de 70, tá bom? Só que eu queria alertar vocês de um aspecto, gente, olha só. O direito ambiental, ele é um direito muito novinho, muito novinho. Quando a gente estuda direito civil, direito penal, toda a discussão teórica desses direitos, elas são discussões seculares, gente, não é? Se a gente for pensar no direito civil, ele vem lá do direito romano, já pensaram, gente? Né? Tem institutos do direito civil que, Maria, olha só quanto tempo atrás. O direito ambiental, não. Ele está dentro da categoria que a gente chama dos novos direitos, direitos que a gente está construindo agora. Então, o debate maior em torno do direito ambiental veio a partir da década de 70. Foi década de 70, 80, não é? Afinal de contas, de 70 para cá, a gente só tem 50 anos. Gente, pouquíssimo. Uma pessoa de 50 anos é jovem, olha eu aqui. Jovem, uma bebê, pessoa de 50 anos. Então, o nosso direito ambiental é um bebezinho. E a gente está construindo toda a teoria do direito ambiental agora, junto com vocês, né? A Tamir está produzindo, todo mundo que está produzindo, escrevendo, está ajudando a construir o direito ambiental, tá bom? E vocês vão reparar que nos livros de direito ambiental, a gente tem uma categoria, uma grande classificação de princípios. Então, realmente tem muito, muito princípio, gente. Eu não vou poder dar aula de todos os princípios que existem. Eu vou eleger
aqueles que eu acho determinantes para vocês saberem. Os mais importantes que vocês têm que saber o que significa, tá bom? Mas eu trouxe no Data Show uma relação com todos os princípios que eu consegui coletar para vocês e organizei no Data Show. Então, vocês vão ver que eu trouxe a lista dos doutrinadores, vou explicar o perfil de cada um deles. Cada um deles tem uma classificação de princípios diferentes. Eu não vou poder falar de todos, tá bom? Então, vocês ficam com esse material, vocês ficam com a lista, né? Com o Data Show, mas eu vou dar aula só de alguns princípios que vão ajudar muito a gente a entender o direito ambiental. Vou mostrar agora, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint, como a gente tem feito, tá bom? E aí eu vou conversando com vocês na medida em que eu for apresentando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu queria só que vocês confirmassem se vocês conseguem ver o meu PowerPoint. Sim, professora. Muito bem, amores, olhem só. Nós já estamos na nossa quarta aula e eu já estou ficando com saudade de vocês. Já estamos em princípios e conceitos, tá bom? Então, no plano de aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a diversidade de princípios e depois eu vou explicar esses princípios que eu coloquei aqui, olha. Eu vou explicar o princípio da prevenção e da precaução, princípio da informação e da participação. Eu vou explicar o poluidor-pagador, o usuário-pagador e o protetor-recebedor. Vou explicar o princípio da função socioambiental da propriedade e o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, tá bom? Não dá para eu explicar todos, mas eu vou explicar esses aí, no total vão dar 5 princípios, tá? Bom, qual é a relevância dos princípios constitucionais no sistema jurídico? Toda a relevância possível, gente. Quando eu digo que algo é um princípio de direito, significa que ele vai influenciar na interpretação e aplicação das normas. Então, é muito importante que a gente compreenda os princípios de direito ambiental, porque eles vão me ajudar a aplicar qualquer regra jurídica que envolva a questão ambiental. A gente passa a compreender qual é a lógica do sistema de proteção constitucional, tá bom? E como eu falei para vocês, tem uma imensa variedade de princípios que têm sido adotados pela doutrina ambiental, tá? E aí a gente vai ter que ter muito cuidado nesse estudo. Como eu fiz para vocês? Primeiro eu coloquei, gente, aqui no Data Show, o nome, deixa eu até marcar aqui para eu explicar aqui para vocês. Eu coloquei para vocês, olha só, o nome do doutrinador e do livro e a classificação de princípios que esse doutrinador adota. Nós temos, por exemplo, o professor Paulo Afonso Leme Machado. Eu gosto muito desse doutrinador, tá? Ele é um doutrinador, ele tem um livro Direito Ambiental Brasileiro e ele adota princípio do meio ambiente equilibrado, princípio do direito à qualidade de vida, princípio da sustentabilidade, acesso equitativo aos recursos naturais, poluidor e usuário pagador, prevenção, precaução, reparação, informação, participação, princípio da não agressão, princípio da obrigatoriedade. São nomes que ele batizou os princípios segundo ele olha para a Constituição, analisa o sistema de proteção da Constituição e ele deu essa classificação, tá? Mas aí a gente tem um outro professor, que é o professor Paulo Bessa Antunes, que já trouxe outros princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana, do direito humano fundamental, princípio democrático, que é o mesmo que informação e participação, princípio da precaução, que ele também chama de prudência ou cautela, princípio da prevenção. Percebam que é um pouquinho diferente a nomenclatura. Tem um outro doutrinador, que é o professor Edson Milaré. O professor Edson Milaré também é um excelente livro dele. Ele tem... Na minha avaliação, gente, o livro do Milaré é o melhor no que se refere à análise de jurisprudência. O livro do Paulo Afonso Leme Machado é, para mim, o melhor que analisa a questão teórica. Então, esses livros são de doutrinadores, de muita referência no direito ambiental, mas que cada um deles é melhor em algum aspecto, tá bom?
O Edson Milaré já trouxe todos esses princípios aqui, olha. Cooperação entre os povos, proibição do retrocesso, tá? Ele trouxe princípios diferentes. Quando a gente vai analisar o livro do Celso Antônio Pacheco Fiorilo, ele já traz pouquinhos princípios. Olha, trouxe aqui para a gente 6 princípios, ele enxugou mais ali a classificação deles. Esse doutrinador é o professor Michel Prier. Gente, eu sou muito fã do professor Michel Prier. Ele já é bem senhor, ele se aposentou, acho que da Universidade de Limoges, ele é um francês, e tudo que a gente vem discutindo de teoria, de doutrina do direito ambiental, eu e a grande parte dos doutrinadores brasileiros tem o professor Michel Prier como referência, como inspiração. Ele é excelente. E vocês sabem por que eu gosto dele? Eu vou dizer para vocês. Ele escreve muito sobre o Brasil, ele entende muito sobre o Código Florestal, mas sabe que ele é tão fofo esse professor, ele já é um senhorzinho, mas ele é tão fofo, que ele aprendeu a falar português. Vocês acreditam que ele fala português com a gente? Eu adoro gente de fora que faz essa gentileza, faz esse esforço de também tentar se comunicar com a gente na nossa língua, né? Tem que ser um esforço coletivo esse da compreensão, né? Todo mundo tem que se esforçar um pouquinho para que a mensagem seja bem dada. E o professor Michel Prier se esforça bastante. Então, olha só, o professor Michel Prier também traz uma quantidade pequena de princípios, tá? A maior parte do que o professor Michel Prier fala, eu também vou dar aula hoje. O professor Marcelo Abelha Rodrigues também tem um livro muito interessante, que é muito utilizado por quem quer fazer concurso público, porque ele é mais sistematizado, é esquematizado, né, para o estudo. E o professor Marcelo Abelha também traz um número menor de princípios, tá? Olha o do Frederico Amado. O Frederico Amado também, os estudantes gostam muito. Quem está fazendo concurso público, que quer fazer aquele estudo mais resumido para ajudar nas provas, né? Para ajudar, porque tem que estudar muita coisa. O livro do professor Amado é também bem sintético. E ele traz uma quantidade bem maior de princípios, tá? Aí eu arrumei assim para vocês. Aqui é só para explicar a tabela que eu quis fazer para ajudar vocês. Eu coloquei o nome do princípio e do lado quem é o doutrinador que adota esse princípio. Então, coloquei todos os princípios que eu achei. Aí, se vocês podem ver aqui, princípio do poluidor pagador. Aqui do lado tem todos os doutrinadores que reconhecem esse princípio. Então, eu vou dar aula sobre ele, tá bom? Olha o usuário pagador. Muitos doutrinadores reconhecem. Vou dar aula sobre ele. Olha o da precaução. Também, olha. Muitos doutrinadores já conhecem, tá? Olha o da prevenção, também quase todos já conhecem. Aqui o da reparação, o Paulo Afonso e Michel Prier. Olha o da informação também. Muita gente aqui, né? Da participação, tá bom? Eu trouxe para vocês verem quem utiliza o princípio, mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês. O princípio da informação, quem adota é o Paulo Afonso, o José Adécio Sampaio, Ana Maria Marquesan, Michel Prier. Ah, Luciana, mas os outros não adotam o princípio da informação? Olha o princípio da participação. Paulo Afonso, Celso Antônio, Michel Prier. Muitos deles unem isso aqui, informação e participação. E eles chamam de princípio democrático. Quem faz isso? O Paulo Bessa e o Frederico Amado, tá? O Edson Milaré também reconhece, mas ele coloca outro nomezinho, olha, princípio da participação comunitária. Na verdade, é a mesma coisa que eu vou explicar, tá bom, gente? Mas os doutrinadores vão mudando os nomezinhos. Então, eu resolvi fazer essa tabela para vocês saberem aonde surgiu esse princípio, quem reconhece o quê, tá bom? Eu vou dar aula mesmo, então, desses 5 princípios aqui. Eles aparecem com nomes diferentes, mas eles são muito importantes para que vocês entendam o sistema de proteção ambiental. Bom, o primeiro princípio que eu quero tratar com vocês é esse aqui, o princípio da prevenção e da precaução. O fundamento jurídico dele, onde é que ele aparece? Ele aparece no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição.
E lá na Declaração do Rio, ele está no artigo 15. Também aparece na Convenção sobre o Clima. Ele aparece em vários lugares, o princípio da prevenção e da precaução. Eu vou parar aqui a apresentação, porque eu quero conversar muito sobre esse princípio, porque ele é especial demais, gente. Vocês vão adorar, tá bom? Nós vivemos hoje numa sociedade que a gente chama sociedade de risco, né? Puxa, Luciana, por que sociedade de risco? Bom, para os alunos que já fazem mestrado, talvez vocês já tenham ouvido falar de um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. Já ouviram falar? Vou até escrever o nome dele aqui. Se não ouviram falar, vocês vão ouvir falar, tá? O Beck é um sociólogo alemão que ele queria analisar, gente, a nossa dinâmica de riscos, riscos naturais, riscos que são potencializados pelo homem ou que são decorrentes da natureza. Ele começou a analisar e ele criou uma tese, ele tem um livro chamado Sociedade de Risco. E esse livro é muito interessante. O que ele diz é o seguinte: o tempo inteiro nós estamos vivendo numa sociedade de risco, tá bom, meus amores? O tempo inteiro. E esse risco, ele pode ser diminuído, a gente pode diminuir as chances dos danos acontecerem, mas a gente não pode eliminar o risco. O risco está sempre presente. Então, a gente vai fazer o máximo esforço para diminuir, mas, na verdade, a gente não pode eliminar o risco do planeta, tá bom? Ele vai estar sempre aqui com a gente. E ele diz, gente, que os riscos que a gente corre o tempo inteiro, ele diz que o risco, ele é democrático. Caramba, o que será que ele quis dizer com isso, amores? Ele quis dizer que o risco que a gente gera em qualquer atuação humana no planeta, a gente gera um risco, e ele é democrático porque ele atinge todo mundo. Eu não sei, eu não tenho controle total, né? Em alguma medida ele vai atingir todo mundo. Se ele desequilibra o sistema ambiental, ele vai atingir todo mundo. E ele tem o que Beck chama de efeito bumerangue. Então, aquele agente poluidor que causou um risco de dano, na hora que o dano acontece, ele se volta contra o próprio poluidor, né? A gente estudou que no planeta, o modo de produção industrial, ele causou um dano tão grande que vai impactar o próprio desenvolvimento industrial. Se eu gerar uma escassez e uma poluição tão grande, eu vou impactar o próprio desenvolvimento industrial, não é? É esse efeito bumerangue que o Beck chama atenção para a gente, tá? Mas ele também chama atenção de uma coisa muito importante que eu queria conversar com vocês. O dano e os impactos decorrentes da atividade produtiva, meus amores, eles alcançam todo mundo. Beck tem razão. Mas alcança todo mundo da mesma forma? Ou vocês acham que tem pessoas que vão ser mais impactadas porque são pessoas que foram vulnerabilizadas? O que vocês acham? Vocês acham que todo mundo tem a chance de lidar com os riscos da mesma forma? Todo mundo tem as mesmas chances de resiliência de enfrentar um risco ou impacto da mesma forma? Parece que não, né? Não. O que você acha, Dimas? Não, professora. Não. Vai depender de que armas a pessoa tem para lutar, de que recursos ela tem para lutar, para se adaptar e para se proteger daquele dano, não é isso, Dimas? Sim. Então, esse risco e a gestão do risco, ele é muito mais difícil, né? Em algumas situações, gente, ele é muito cruel com algumas parte da população e outra parte vai conseguir sair melhor. Então, embora ele seja democrático e alcance todo mundo, ele não alcança da mesma forma. Ele pode ser muito mais cruel para algumas pessoas.
tá? Bom, se é assim, o que a gente pode fazer em relação à gestão desses riscos? O direito vai tentar dar uma resposta. O direito quer dar uma resposta a partir da análise dos métodos, né, e das estratégias de mitigação desse impacto. E essa expressão mitigação significa diminuição. A gente tem que diminuir as chances do dano acontecer. E para aqueles que a gente está aceitando que aconteça, a gente tem que achar uma forma de aumentar a capacidade nossa de resiliência e de lidar com aquele risco e com aquele futuro dano, tá bom? Parece lindo isso que o direito está propondo, não é? Lá na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, vocês estudaram comigo que para toda obra potencialmente causadora de significativo impacto ambiental, nós temos que fazer um estudo prévio de impacto ambiental. Por que eu tenho que estudar? Justamente para gerir os riscos, gente. Eu tenho que fazer a gestão, saber quais são os impactos. Poxa, essa é a melhor forma de fazer? Esse é o melhor momento para fazer? Esse é o melhor local para fazer esse empreendimento? Quais são os riscos que eles vão gerar para a comunidade? Que impacto vão gerar para a comunidade? O momento da gente analisar isto é o momento em que a gente tem o licenciamento ambiental. É o momento de analisar e fazer a gestão desse risco. O meu Wi-Fi caiu, está bem ruim essa semana, está congelando. Tomara que não pare de gravar. Eu vou ficar observando, eu vou ficar bem atenta, tá, Tamires, se parar de gravar aqui. Aí, se parar, eu tento colocar aqui para gravar também, tá bom? Mas eu, de vez em quando, vou ficar olhando. Alunos também me avisem, tá? Se vocês verem isso, se vocês verem que caiu a internet aqui, parou, vocês me avisem também, tá bom? Mas eu acho que vai dar tudo certo, meu anjo. Muito bem, meus amores. Precisamos achar uma estratégia para diminuir os riscos de dano. Mas tá bom, Luciana, como é que eu vou fazer isso? Olha só, meus amores, a gente precisa lidar com estudos, bons estudos, que usem boa tecnologia, que sejam bem feitos para incluir tanto laudos, medições, quanto o saber das comunidades sobre a dinâmica da natureza local, sobre aquilo que pode impactar. O estudo de impacto ambiental, ele não é só ambiental. O estudo de impacto também é social. Lembra que eu falei que está tudo interligado, econômico, social e ambiental? Então, na hora de realizar um estudo sobre o impacto de um projeto, a gente vai analisar o estudo do impacto tanto no meio ambiente quanto na sociedade, porque a gente tem que analisar o impacto socioambiental, tá bom? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Dependendo dos projetos, a gente vai ter uma equipe técnica diferente. Pode ser que envolva fauna, pode ser que envolva flora. Eu vou, às vezes, precisar de um economista, às vezes eu vou precisar de um sociólogo, eu vou precisar de um antropólogo. Eu vou montar uma equipe multidisciplinar para analisar os riscos. E aí, gente, o direito entra por meio do princípio da prevenção, e diz o seguinte, olha, a partir desse estudo, a gente vai saber quais são os impactos gerados pela atividade e aquele empreendedor, ele tem a obrigação de tomar todas as medidas para reduzir os danos, tá bom? Então, o que é o princípio da prevenção? O princípio da prevenção determina que o empreendedor adote todas as medidas necessárias para impedir ou reduzir os impactos gerados pelo seu empreendimento, tá bom? Como ele vai fazer isso? Isso vai ser negociado dentro do licenciamento ambiental, tá? Muito bem. Isso é o princípio da prevenção. Quando o estudo diz
que o impacto vai acontecer é o impacto X, eu vou trabalhar, então, para mitigar e evitar esse impacto X, tá? Princípio da prevenção. É o que a gente chama de consequências conhecidas. É aquilo que a ciência traz de informação para a gente, tá? Mas, meus amores, em alguns momentos, não vai ficar claro se determinado empreendimento, determinada produção, determinada operação de alguma empresa, não vai ficar claro se ela gera ou não dano. Às vezes a gente vai ter uma chamada incerteza científica. Nós vamos ter uma dúvida sobre, afinal de contas, será que aquilo faz mal para a saúde ou não faz? Será que aquilo gera contaminação ou não gera? Quando a gente tiver dúvida, qual é a consequência jurídica? Vamos liberar ou a gente vai exigir as medidas mitigadoras? No Brasil, vige também o princípio da precaução. E o princípio da precaução diz, olha, ainda que a gente não tenha certeza científica de que aquilo vai causar dano, ainda assim a gente tem que tentar evitar que ele aconteça. Então, olha, o meu produto ele não gera contaminação do rio, nem faz mal para a saúde. Se a gente não tiver certeza, tem que exigir que o poluidor coloque lá o filtro na empresa dele. Mas, Luciana, é caro, vai encarecer meu processo produtivo? Pois é. Mas aqui no Brasil a gente tem o princípio da precaução, que determina que ainda que a gente não tenha certeza, a gente tem que adotar as medidas para evitar que o dano aconteça. Tá bom? Eu acho, deixa eu ver quem quer, eu acho que é a Mônica, né, que está aqui, Mônica Moraes, ela levantou a mão, vou abrir uma filinha aqui, para contribuir com a gente. Tudo bem com você, Mônica? Oi, professora, boa noite, tudo bem? É só uma questão institucional. A senhora colocou que o empregador ele vai tentar diminuir esses impactos e que essa tratativa é feita no licenciamento. Aí eu quero lhe perguntar, o licenciamento quem faz não é o Estado, né, a prefeitura que fornece essa licença? Então, nessa licença que tem que ter as cláusulas onde ele vai estar obrigado a dar qualquer tipo de devolutiva para a comunidade afetada? E quando a senhora coloca que existe a possibilidade de fazer esse estudo do impacto ambiental. Então, são coisas diferentes. Existe o laudo, né, um laudo ambiental, e existe o licenciamento, ou são estudos atrelados um ao outro? Ótima pergunta, Mônica, ótimo. Olha o que acontece. Será que vocês vão ter aula sobre licenciamento? Poxa, eu acho que vocês não vão ter, mas ia ser muito legal. Eu ia, não sei se a gente vai fazer outros cursos desses, né? Rosane, Tamires, porque a gente podia fazer um só de licenciamento, porque as tuas perguntas são super pertinentes, tá, Mônica? Olha o que acontece, Mônica. Tudo que tu falaste é exatamente essa percepção. Quando uma pessoa resolve fazer qualquer empreendimento, Mônica, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele tem que fazer um projeto primeiro. Vamos pensar num projeto grande que vai impactar a comunidade, tá bom? Tem que fazer um projeto. Aí, Mônica, ele vai pegar esse projeto e ele vai levar até um órgão ambiental. Dependendo da extensão de impacto desse projeto, pode ser um órgão do município, um órgão do Estado ou da União, tá bom? Pode ser o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ou a Secretaria de Meio Ambiente do município. Vai depender da extensão desse projeto, tá bom? Pois é, a gente pode colocar como proposta de licenciamento. O licenciamento é legal também, tá? Aí, olhem só o que acontece, gente. A gente vamos dizer que seja o caso de um licenciamento no IBAMA, tá bom, Mônica? Porque envolva uma Resex federal, vamos dizer que seja no IBAMA, tá bom? Quando esse empreendedor fizer o pedido lá no IBAMA, o IBAMA vai dizer, olha, empreendedor, cadê o seu estudo de impacto ambiental? Está aqui o seu projeto, e agora a gente vai analisar
todos os impactos que o seu projeto vai gerar. Aí, olha o que o empreendedor faz, Mônica. Ele tem que contratar uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe com várias formações, dependendo do projeto que ele quer desenvolver, para que essa equipe diga quais são os impactos daquele projeto. Essa equipe, Mônica, ela tem que ser uma equipe de consultoria séria, ela tem que ser uma equipe de consultoria com técnicos qualificados para fazer aquele estudo. É geralmente caro o estudo, porque, por exemplo, você tem que apresentar para o IBAMA, no caso, se for no IBAMA, você tem que apresentar para eles, olha, qual é a qualidade da água aqui, qual é a condição do solo, né? E você tem que ficar fazendo testes para mandar isso para o órgão ambiental, então isso é bem caro. Você prepara tudo, Mônica, para entregar para o órgão ambiental. Mas perceba, Mônica, quem é que está bancando esse estudo? É o empreendedor, né? Ele contrata a equipe que ele quer, né? Então, dentro desse estudo, Mônica, em geral, ele entrega aquilo que é mais interessante para a própria empresa. Então, é como se, em geral, se coloca com letras bem grandes aquilo que traz benefício e aquilo que traz impacto se colocam com letras pequenininhas, tá bom? Então, quando o empreendedor entrega esse estudo para o órgão ambiental, Mônica, o órgão ambiental tem que, com a equipe dele, analisar tudo para pedir as complementações, para pedir alguma coisa que tenha que ser retificado. Então, não é assim, entregou o estudo e o órgão ambiental já aceita. Ele recebe e ele tem que fazer uma análise crítica daquele estudo, tá bom? Esse estudo, Mônica, tem que ser discutido com a comunidade. Então, dentro do processo de licenciamento, o gestor vai dizer o seguinte, olha, mas espera aí, esse empreendimento vai impactar as comunidades X, Y, Z. Vamos chamar a comunidade para que ela se manifeste sobre esse estudo. E a própria comunidade, Mônica, pode dar sugestões de medidas mitigadoras, pode dar sugestões daquilo que pode ser feito para melhorar aquela situação. Depois dessas audiências públicas, dessas auditivas, é que o gestor, que é o secretário, né, ou, no caso do IBAMA, superintendente do IBAMA, ele vai analisar tudo que foi proposto e ele vai decidir, Mônica, se ele dá a licença prévia ou não. E se ele der, ele vai dizer quais são as medidas condicionantes. Essas medidas condicionantes da licença são justamente, Mônica, as medidas mitigadoras, né? O órgão ambiental vai dizer o seguinte, olha, Mônica, eu vou te dar a licença, mas você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e traz várias tarefas e os prazos que você tem que cumprir. Senão, você não pode pedir a próxima licença, que é a licença de instalação. Então, observe, a tua pergunta foi muito boa, Mônica, que o princípio da prevenção, da precaução, tem que ser aplicado no início logo, Mônica. Antes de eu receber a licença prévia, o órgão ambiental já tem que analisar que tipo de impacto aquilo vai gerar. Que é para eu não deixar para discutir e fazer a gestão do risco, filha, depois que a gente já está operando a empresa. O momento de decidir e fazer a gestão do risco é antes mesmo de eu dar a licença prévia. Por quê? Porque o órgão ambiental tem que decidir se ele vai dar ou não. Entendido? Eu não sei se eu consegui te explicar bem, Mônica. Foi perfeito, professora. Eu consegui vislumbrar dentro da nossa realidade quilombola. Então, seria esse momento que o Estado teria a obrigação de fazer a consulta livre e prévia informada, ao invés das audiências públicas, né? Na nossa perspectiva, seria a consulta livre e prévia, né? Perfeito. E tu tocaste no outro ponto muito importante. Por quê, Mônica? Em geral, aquele momento único ali de audiência, em que a gente chama todo mundo para um local, poxa, a gente podia ter um curso de licenciamento, né? Ia ser bem legal. Aquele momento único que a gente está conversando sobre um projeto, se a gente fizer uma audiência pública, Mônica, não dá para nada. Não dá para ouvir as pessoas direito, é um momento único. Então, o ideal é que haja várias oficinas e vários momentos de conversa
para que a comunidade possa participar de verdade dessa tomada de decisão, tá? Para não ficar aquela coisa formal ali. Deixa ali, vamos todo mundo para lá, a gente assina ali a lista e já está feito. Tem que ser uma possibilidade de participação de verdade, tá bom? Sim, professora, por isso que também eu vou trazer outra pauta. É importante que as comunidades tenham os protocolos de consulta, né? Exatamente nesses casos, porque aí o Estado já tem um modus operandi, quer fazer a audiência, e a comunidade, quando ela tem essa ferramenta, que é o protocolo de consulta, já está estabelecido como é que o Estado tem que se comportar nessas ocasiões, né? Isso ajuda demais, filha, isso é muito bom. Esses protocolos, eles ajudam muito. E é algo para ser pensado de acordo com a dinâmica de organização das próprias comunidades, não é? A gente vai já falar de princípio da informação, tu vai me ajudar aqui só, Mônica. Mas é exatamente isso, tá, filha? Então, olha, o Biratã está dizendo que eles estão na fase de construção. Deixa eu até ler aqui, tá? É aqui, né, gente? O Biratã está dizendo que eles estão na fase de construção do PBA aqui, em Marabá, com a Vale e o Povo Gavião. Muito legal, muito bom. Olha só que legal, também ele já mandou um e-mail para a coordenação sobre a gente fazer um módulo de licenciamento. Gente, eu acho que ia ser incrível o módulo de licenciamento, né? Porque eu acho que muitos de vocês vivenciam isso, né? A própria Mônica traz aí um ponto bem legal para a gente discutir. Eu ia amar. O Libério quer contribuir com a gente. Pode falar, Libério? Eu acho muito importante, professora, a questão do licenciamento, sabe por quê? A senhora até me fez pensar aqui agora, porque atualmente está tendo, é muito pequeno ainda a situação, mas algumas empresas têm buscado indígenas, né, que são advogados, para que possam participar. E a gente, aqui em Mato Grosso, tiveram alguns casos, inclusive o indígena que acompanhou na época, era um indígena do Nordeste, esqueci o nome dele, na época ele era um advogado, até acompanhei também. Eu achei interessante, tipo, a empresa, ele viabilizar isso, né? Na verdade, não ele que viabiliza, a FUNAI, às vezes, ele que impõe também algumas situações. E, enfim, é tudo conversado, é meio amplo tudo isso, né? Mas eu acho super importante nesse sentido. Aqui, vários indígenas, tem quilombolas, então, essa iniciativa e conhecer mais sobre licenciamento é importante. Sobre licenciamento, né? Eu vi que vocês têm vários módulos, está muito legal. Eu queria fazer esse curso de vocês, gente, está muito legal. Mas aí, se for um caso, eu não sei se tem o item licenciamento dentro de algum outro, mas se não tiver, a gente podia pensar, né, em mais um módulo sobre isso, tá bom? Eu ia amar ver licenciamento com vocês. Aí, meus amores, o princípio da prevenção e da precaução, na minha avaliação, ele tem como grande instrumento o licenciamento ambiental. Gente, então é muito importante o licenciamento. Sabe por quê? Porque depois que o dano acontece, é muito difícil, gente, recuperar a área, indenizar vítimas. A gente não tem que deixar o dano acontecer, entenderam? A gente tem que fazer todo o possível para diminuir o impacto, porque depois fica muito difícil dar conta de recuperação de área degradada, né? A gente nunca consegue indenizar as pessoas no nível de dano material e moral que é causado para elas. Então, a gente tem que fazer tudo para não acontecer. Eu considero o princípio da prevenção e da precaução o princípio mais importante do sistema de proteção ambiental no Brasil. Eu amo esses dois princípios. Eu acho que se a gente não tivesse mais nada e só tivesse prevenção e precaução, a gente já ia conseguir tanta coisa, meus amores, tanta coisa, né? Então, eu considero esse como um dos princípios mais importantes. E aí, na apresentação do Data Show, vou só voltar aqui para mostrar para vocês, eu coloquei a diferença, isso aqui é muito pedido em prova de OAB e prova de concurso, tá? Qual é a distinção entre prevenção e precaução? A prevenção, ela trata de riscos e impactos conhecidos pela ciência. Aquilo que já deu ali no estudo de impacto ambiental, que é algo que vai acontecer.
E a precaução, ela se destina a gerir riscos e impactos desconhecidos, tá? Aquilo que, enfim, a gente não tem certeza se vai fazer mal ou não, tá? Bom, eu vou tentar dar exemplo para ficar um pouco mais concreto isso, né? Porque a gente fala assim. Vocês já ouviram falar nas sementes de soja transgênica? A soja já chegou aqui no nosso estado do Pará com força total. O Dimas tinha comentado que está aí no Amazonas também, não está, Dimas? Foi você que comentou? No sul do Amazonas. No sul do Amazonas, não é? E aí eu não sei, vocês que estão, acho que é o Miguel, que também está fora, né, do estado, eu não sei como é que está, mas aqui no Pará chegou com força demais, né? O Raimundo, que está em Santarém, o Biratã, que está lá em Marabá, já chegou a soja com força aí? Já chegou, né? Marabá eu sei que tem bastante. Como é que é em Santarém, Raimundo? Tem muita plantação de soja? Então, professor, aqui o processo da expansão da soja ela está bem avançado, né? Aí a senhora estava discutindo agora há pouco o princípio da distinção entre a prevenção e a precaução. Uhum. Aí a senhora falou também sobre esse processo do levantamento, que aqui no estado, aqui no município de Santarém em si, eu não sei se vocês já devem ter ouvido, mas existe um grande conflito sobre a implantação do porto graneleiro na grande... da Cagil, Não, professor, além da Cagil, agora eles querem implantar o porto do Maicá. E esse porto do Maicá, ele teve diversas infrações nesse processo de licitação do levantamento de impacto ambiental. Inclusive, o estudo que foi apresentado, ele simplesmente apresentou que existia uma única espécie de peixe no espaço do lago do Maicá. Além disso, ele também deixou de mostrar e apresentar que tem comunidades tradicionais, quilombolas e povos indígenas nessa região. Ignorou isso no estudo, Raimundo? Isso foi todo ignorado. Então, foi feito um estudo por parte das organizações da sociedade civil, entretanto, estava nesses impactos, né, que, como não houve consulta, e aí houve essas infrações, o próprio representante do município, no período, ele foi, podemos dizer de alguma forma, que contribuiu para que esse processo fosse logo aprovado. Então, nós temos diversas irregularidades nesse processo. Tá? Além das consultas que deveriam ser feitas, em parte, com diversas liminares do Ministério Público, o porto vai saindo aos poucos, e vão caminhando, eles não param. Tá? Então, ainda que o processo tenha sido feito de forma irregular, o processo vai caminhando, as construções não param. Isso que o mais difícil fica esse aspecto, porque ainda que a gente, como a senhora falou, é muito lindo o que está na Constituição Federal, é um texto magnífico. No entanto, em prática, ela é totalmente desconstruída, professora. E aí facilita... Tu tocaste num ótimo ponto, Raimundo. Olha só, olha a minha situação, Raimundo, como professora de ambiental. Olha a minha situação. Porque eu fico apresentando para vocês uma legislação linda, né, Raimundo? E vocês vivenciam a prática de um desprezo completo, Raimundo. Olha a minha situação. Mas aí, Raimundo, que é muito importante que vocês dominem, que vocês compreendam qual é o direito das comunidades, qual é o direito da população de ser ouvida, de participar, para que a gente possa lutar, entendeu, Raimundo? Para que a gente não aceite, né? Mas eu entendo, e quando eu dou aula sobre licenciamento, gente, acho que a maior parte do tempo eu fico explicando como não é para ser, né? Eu pego, olha, o licenciamento, vamos lá, licenciamento de Belo Monte, aí eu começo a explicar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu sempre uso vários exemplos daquilo que não é para fazer, Raimundo, é triste, mas a gente vai lutar e assim, dominando o direito e pressionando para que ele seja cumprido, né? E, Raimundo, olha só, tu estás dizendo que a soja está dominando aí. A Mônica escreveu aqui para a gente
que lá no Maranhão também está dominando, né? Ela está dizendo que o sul do Maranhão é só campo de soja, né, Mônica? E aí eu queria saber, Raimundo, se vocês já fizeram alguma discussão em Santarém, se em Marabá também a gente já fez alguma discussão sobre a questão da soja transgênica. Vocês já ouviram falar do que são OGMs, organismos modificados geneticamente? OGM, gente, na verdade, isso é uma nova tecnologia em que todas as sementes e produtos mesmo agropecuários, eles vêm sendo manipulados geneticamente para que eles fiquem maiores, para que eles fiquem resistentes a pragas. Isso pode ser feito através da manipulação genética ou através do uso de agrotóxicos também, não é? Vocês conhecem bem essa discussão sobre agrotóxicos e a nossa segurança alimentar, não é? A gente que está na cidade, eu que vivo na cidade, eu fico muito exposta, gente, aos produtos que tem uma série de componentes que eu nem tenho ideia de como foram feitos, eu não tenho ideia do impacto que causa na minha saúde e muitas vezes nem quem está produzindo sabe, tá bom? Bom, nessa situação, eu queria contar uma história para vocês. Logo que a soja transgênica, a semente de soja transgênica chegou no Brasil, eu não me lembro ao certo, eu vou procurar para vocês, mas eu acho que foi no primeiro, sei lá, acho que foi 2005, se eu não me engano, foi no primeiro período do governo do Lula. E aí eu lembro que ele chegou a vir falar na televisão, porque a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária no Brasil, proibiu que os navios com a soja transgênica atracassem nos portos brasileiros. Olhem só, a Anvisa disse, epa, não, semente modificada de soja aqui não, porque nós não sabemos se ela causa ou não impacto para a saúde das pessoas. Como a gente não tem certeza, pelo princípio da precaução, não vamos deixar a soja transgênica entrar no país. Só, gente, que o pessoal que tinha comprado já tinha comprado e os navios já estavam tudo aqui na orla do Brasil, mas não puderam atracar nos portos brasileiros. Aí vocês imaginam, gente, pressão total, né, de quem tinha comprado, do setor econômico, muita pressão para que fosse liberada a soja transgênica. Aí o que aconteceu, gente? Nesse mesmo período, estava a mesma situação nos Estados Unidos. O FDA, que é a agência deles de segurança sanitária lá, também não tinha autorizado. E aí eu lembro perfeitamente que o órgão deles, né, de segurança, autorizou num dia, e a gente aqui no Brasil autorizou, acho que 2, 3 dias depois. Como eles autorizaram lá, aí aqui a gente cedeu, a pressão também autorizou. Bom, a soja transgênica foi toda introduzida no país. Mas eu quero falar para vocês que alguns estados não aceitam a soja transgênica no seu território. Alguns estados, até hoje, e aí é uma lei, por meio de leis estaduais, eles dizem, ei, aqui não podemos receber a soja transgênica. Isso acontece, por exemplo, no estado do Paraná, tá? Por que eles dizem que não? Porque eles aplicam o princípio da precaução. Eles dizem, olha, não, a gente ainda não tem certeza, então aqui no nosso território a gente só quer a soja sem ser a modificada, tá? Mas a gente vive isso o tempo inteiro, tá, amores? A gente vive isso com a quantidade enorme de agrotóxicos que fica no nosso alimento, que a gente consome. E aí fica muito claro como é frágil esse princípio da precaução, né? Porque se ele fosse efetivamente adotado, aquilo que o Raimundo falou, a legislação é uma coisa e a prática é outra, se ele fosse efetivamente adotado, nós estaríamos muito mais protegidos. Tá bom, meus amores? Muito bem. Conseguiram entender a distinção entre prevenção e precaução? A consequência jurídica é a mesma. Temos que adotar as medidas mitigadoras de impacto. Só que na prevenção, eu estou diante de um impacto conhecido, e na precaução eu estou diante de um impacto que eu não sei mesmo se vai acontecer. Mas ainda assim eu tomo as medidas de precaução. Tá bom? Muito bem. Vou passar, então, para
os outros princípios. Esse princípio é lindo demais, né, gente? Eu amo esse princípio. Vamos falar do princípio da informação e da participação? A gente já até começou a falar um pouquinho dele, né? O princípio da informação e da participação, ele está ligado a essa gestão de risco. Como é que eu vou fazer prevenção e precaução se eu não tiver uma boa qualidade de informação e de participação da sociedade, né? Então, eles estão interligados. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto sobre o princípio da informação. A informação no Brasil vem passando por uma crise, meus amores, que eu quero conversar com vocês. Uma grande crise, né? A gente está com muitos meios, muitos mecanismos de informação, principalmente por conta da internet. Então, ela permite que a gente tenha acesso ao computador, aquilo que está sendo falado no mundo inteiro, não é? A gente tem hoje o WhatsApp, grupo de WhatsApp. Então, a informação, ela pode ser veiculada de várias formas, o que não quer dizer que é uma informação de qualidade. Nós estamos vivendo a era da fake news, mas eu gosto da expressão informações falsas. Então, nós precisamos nos proteger das informações falsas, porque as informações falsas, gente, impactam muito a nossa vida e a vida da população, não é? Essa facilidade de acesso à informação, ela é muito boa, mas eu queria pedir a vocês, e esse é um pedido muito importante que eu faço de coração. Gente, chequem as informações que vocês recebem, chequem as fontes das informações, porque é enorme a quantidade de informação falsa veiculando em todas as mídias que a gente chama, né? Seja na televisão, seja no computador, seja no celular de vocês, vocês precisam confirmar as informações. Elas precisam ser o mais confiáveis possível. Mas o que é informação confiável? A gente tem que saber qual é a fonte, quem é que está dando aquele dado, quem é que está dando aquela informação, tem condições de dar aquela informação? Está preparado para isso? Tem conhecimento para isso? Tá? No direito ambiental, essa informação, esse direito à informação, ele tem dois lados. É o direito de informar. Eu tenho o direito de levantar os dados e publicar e informar para todo mundo os dados que eu coletei. E eu também tenho o direito de ser informado. Então, é um direito de mão dupla. É o direito de informar e de ser informado, tá bom? Esse chamado princípio da informação envolve tudo isso. Mas, gente, a informação, ela tem muitos desafios. E para a gente na Amazônia, tem muitos mais desafios. Bom, a gente tem desafios que estão relacionados à nossa língua, né? O Miguel mesmo está aqui com a gente e ele está fazendo um grande esforço para compreender tudo que eu falo para ele, né? Eu que tenho que fazer um esforço para falar mais devagar, né, Miguel? Mas o Miguel, ele está fazendo um esforço por conta da internet, ele está fazendo um esforço por causa da língua, que é diferente, né? Então, essa informação, ela tem que ser levada e disponibilizada da forma mais acessível possível. Então, se eu quero discutir algo, eu quero discutir um projeto com a comunidade, gente, eu tenho que achar a melhor estratégia de informação para aquela comunidade. Ah, Luciana, mas a gente colocou no site uma cartilha. Mas todo mundo tem acesso à internet e conhecimento tecnológico para acessar um site? Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso. Eu, por exemplo, gente, a tecnologia não é o meu lado forte, não, né? Eu preciso de apoio aqui das minhas filhas que são mais jovens, que me ajudam a lidar com os sistemas, mas eu tenho dificuldades. E muitas pessoas têm outros tipos de dificuldades. Então, a informação, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser dada da forma adequada para quem está recebendo. Por outro lado, só dá para a gente participar se a gente tiver uma boa informação. Então, o princípio da informação e da participação, eles andam juntos.
O que é esse princípio da participação? Da onde a gente tirou isso? Gente, o princípio da participação, ele é inerente a um Estado democrático de direito. Nós vivemos uma democracia e temos que lutar para ser sempre uma democracia, sempre uma democracia. Né? E esse Estado democrático, ele pressupõe a participação da população nas decisões ambientais. Então, o que é esse Estado democrático? É só ir votar naquele período em que nós somos chamados a eleger um representante? Não. A gente tem que ter vários mecanismos de confirmação da democracia. Então, nós precisamos adotar, construir e exercer os instrumentos de participação. Quais são esses instrumentos? Bom, a gente tem alguns, mas precisávamos ter muito mais, né? Participação na gestão ambiental a gente faz por meio da representação da comunidade nos conselhos dos órgãos ambientais. Então, a gente tem os conselhos municipais de meio ambiente, conselhos estaduais e conselhos federais. A gente tem os conselhos estaduais de meio ambiente, a Universidade Federal faz parte de quase todos os conselhos, Conselho de Recurso Hídrico, o próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente. As comunidades têm que brigar por essas representações dentro dos conselhos. Isso é participar. Pode participar também influenciando a decisão do gestor no licenciamento ambiental. Então, a comunidade pode ir até o órgão ambiental e dizer: ei, órgão ambiental, não, dessa forma não, tem que ser assim, tem que ser assado. Como é que isso acontece? Eu estava falando agora há pouco com a Mônica. A gente tem uma previsão clássica que é por meio de audiências públicas. Mas as audiências públicas, elas acontecem somente naquele momento, é um ponto dentro do licenciamento, é pouco demais, não é, Mônica? Por isso, a gente vem conversando e aperfeiçoando esse instrumento de participação dentro do licenciamento. Isso é muito importante. É possível, por exemplo, fazer comentários escritos dentro do processo de licenciamento, tá? E ao invés de fazer uma única audiência pública, é necessário que haja uma consulta efetiva, ao invés de umas audiências públicas pontuais. E o que é essa consulta efetiva? A Mônica chamou a atenção de um ponto muito importante, que é a gente tentar descobrir o que significa consulta livre, prévia e informada. O que significa consulta livre, prévia e informada? Eu vou contar uma história aqui para vocês rapidinho. Eu fui participar de uma banca para avaliação. De boa fé, professora. Oi, filha? E de boa fé. E de boa fé, né? Exatamente, não é só para constar lá, né, Mônica? Mônica, eu vou te contar uma história aqui que eu lembrei, bem rapidinho essa história, tá? Eu fui participar de uma banca para a seleção de juiz de direito aqui no estado do Pará. O Tribunal de Justiça abriu o edital de concurso público para juiz e eu fiz parte da banca de provas orais. Então, os candidatos que já tinham passado na prova escrita passam por uma bateria de perguntas dos avaliadores. Era uma banca de prova oral do concurso. Então, os candidatos tinham que responder perguntas de direito civil, de direito penal, direito administrativo, né, todos os direitos, e tinha a minha pergunta que era de direito ambiental. E eles sorteiam um tema, tá? O tema que eles sortearam foi licenciamento. Então, olha só, era um concurso público para ser juiz de direito no estado do Pará, no coração da Amazônia, e o item que caiu foi licenciamento. Gente, e eu fiz a pergunta que eu considerei a coisa mais fácil, eu fiz para todos, tá bom? Eu perguntei, pedi para que eles me explicassem o que significava a consulta livre, prévia informada. Só isso. Gente, né? A pergunta estava fácil, tá? Eu queria que eles saber qual era o olhar deles em relação à consulta das comunidades no licenciamento, entenderam? Então, eu já dei a deixa, né? Já fiz uma pergunta que já era uma deixa do que eu queria que eles respondessem.
Meninos, vocês acreditam que ninguém respondeu minha pergunta? Todos os alunos, nenhum era do Pará, nesse edital de concurso, gente, todos os candidatos eram de fora da região norte, inclusive, e nenhum deles me respondeu. Mônica, eu acho que eles nunca tinham ouvido falar isso na vida. Então, é para vocês terem uma ideia de como essa discussão é uma discussão que fica muito fora, né, do debate no Sul e no Sudeste. E aí, eu queria entender como a gente não traz isso para dentro do colo do juiz do direito, né? O juiz tem que entender sobre isso. O Raimundo está dizendo o seguinte: professora, a senhora teria alguma recomendação sobre uma biografia que discuta a manipulação direta de semente? A questão das OGMs e agrotóxicos tenho. Inclusive, Raimundo, só para te dar uma dica, a gente tem um professor na Universidade Federal do Pará, que é o professor Antônio José de Matos, que ele só tem pesquisado isso. Ele é um professor de direito agrário, mas ele tem pesquisado tudo sobre a questão de agrotóxicos, né, e essa segurança alimentar e manipulação genética. Ele é um super especialista, e ele é aí da universidade. Aí amanhã eu trago para você algumas sugestões de artigos e links que você pode acessar, tá? Mas é bem interessante mesmo. Bom, a Mônica falou para a gente o seguinte: olha, Luciana, essa participação, ela não pode ser feita de qualquer jeito. A gente tem que entender como que é a dinâmica de relacionamento dentro de cada comunidade. E por isso que é importante que as comunidades também pensem e elaborem os seus chamados protocolos de consulta, né? Esses protocolos, eles são criados, eles são desenvolvidos pela própria comunidade, em que ela esclarece como quer ser consultada, né? Então, na comunidade, ela vai ser consultada de uma forma, e as decisões, as deliberações são tomadas de outra forma. Então, ela quer ser consultada e os temas vão ser delimitados por maioria, mas na hora de decidir é por consenso. Todas essas decisões, elas devem ser feitas dentro de um grande pacto feito com as comunidades. Elas elaboram esses protocolos, tá? E esses protocolos, então, têm que servir de referência para que o poder público faça a consulta, para que as empresas possam desenvolver aí um diálogo direto com essas comunidades, tá? É muito importante que a gente reforce essa estratégia. E aí, ótima a lembrança da Mônica sobre esse ponto, tá, Mônica? Então, informação e participação são inerentes ao nosso regime que é democrático, e nós precisamos cada vez mais reforçar essa informação e a participação. E eu queria falar com vocês sobre um princípio que com certeza vocês já ouviram falar muito, que é o princípio do poluidor-pagador, do usuário-pagador, e talvez tenham ouvido falar pouco sobre o princípio do protetor-recebedor, tá? O que é que eu quero contar para vocês sobre isso, gente? O princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador, eles são princípios que nasceram dentro da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que a gente chama de OCDE. Eu não sei se vocês já ouviram falar. OCDE é um organismo de reunião de estados para tratar de economia. Olha, eu vou abrir aqui o meu. Para tratar de economia. E nós temos os 37 maiores economias do mundo que fazem parte da OCDE. Eu coloquei aqui para vocês saberem quais são esses países que fazem parte da OCDE. Eu quero que vocês observem que o Brasil não faz parte da OCDE. Ele não está entre as 37 maiores economias do mundo, tá bom? Então, o Brasil, ele não é país membro. Vejam que aqui está em azulzinho, deixa eu colocar aqui nem estou conseguindo porque eu abri a tela. Em azulzinho estão os países que fazem parte. Nós não fazemos parte. Mas, olha, tem os países que são beneficiários daquilo que é decidido aqui. Os países que recebem investimento e apoio. E o Brasil faz parte. Olha ele em verdinho aqui.
Os países beneficiários estão em verdinho e os países membros estão em azul, tá bom? Então, o Brasil, ele faz parte de alguns comitês, ele faz parte de algumas discussões, mas ele não é membro da OCDE, ele não tem direito de voto na OCDE, tá bom? Esse princípio do poluidor pagador, ele nasceu na OCDE. Então, ele não é exatamente um princípio ambiental, ele é um princípio econômico, vocês sabiam disso? É um princípio criado nessa discussão, nessa dinâmica de discussão econômica. Muito bem. O que quer dizer o princípio do poluidor pagador? Vou tratar primeiro dele, aqui na nossa aula, tá bom? O princípio do poluidor pagador, ele significa que todo aquele que desenvolve o seu processo produtivo, ele vai causar aquilo que a gente já conversou, que são externalidades negativas. O que são as externalidades negativas? Peraí que saiu, gente. É o impacto social e ambiental negativo que o empreendimento vai causar. E aí, gente, lá em Estocolmo, em 72, o que se discutiu é que deveria haver a internalização disso, ou seja, o impacto social e ambiental que ficava para a sociedade passa a ser responsabilidade da própria empresa. Então, é ela que tem que dar conta desse impacto. Bom, é ela que tem que resolver esse problema. Muito bem, Luciana, eu já entendi. Mas como é que isso se aplica claramente? Muito bem. A gente não acabou de ver o princípio da prevenção e da precaução? Lá está dizendo que eu tenho que adotar todas as medidas para o dano não ocorrer. Se lá está dizendo isso, quem é que banca essas medidas? Quem é que tem que concretizar? Quem é que tem que implementar e custear as medidas? É o poluidor, porque o poluidor é pagador. Então, é o aspecto preventivo do poluidor pagador. Ele tem que evitar que o dano aconteça. Ele que vai ter que gastar o dinheiro para o dano não acontecer. E se o dano vier a acontecer, ele também vai arcar com a recuperação da área, que é o aspecto repressivo. Então, eu fiz questão de colocar aqui para vocês os dois aspectos do poluidor pagador. Por um lado, o empreendedor tem que bancar a proteção das pessoas e dos recursos naturais através das medidas de mitigação. Por outro lado, ele também tem que bancar a recuperação da área, a indenização das vítimas, caso esse dano venha a acontecer. Então, é como se o princípio do poluidor pagador tivesse duas pontas. Por um lado, ele tem que arcar com o custo da prevenção e, por outro lado, ele tem que arcar com o custo dos danos que ele causar. Entendido isso, gente? Deixa eu só sair daqui para eu ver se vocês estão escrevendo, porque senão eu não consigo ver. Deu para entender os dois aspectos do poluidor pagador, o preventivo e o repressivo? Porque agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre poluidor pagador e usuário pagador, porque são expressões parecidas também, tá? Muito bem. No poluidor pagador, gente, o empreendedor, ele vai analisar o projeto dele, vai fazer o estudo de impacto ambiental e ele vai ter que adotar todas as medidas para evitar que o dano aconteça, né? Então, ele faz a gestão do risco, né? Muito bem. Em algumas situações, amores, a gente vai ter que aceitar aquele dano porque ele é inevitável, senão não dá para desenvolver a atividade. Na verdade, toda atividade produtiva causa dano, em alguma medida causa dano. Para aquilo que a gente não pode evitar, vai ser estabelecido o que a gente chama de compensação ambiental, tá? Muito bem. Às vezes, o empreendedor, ele vai utilizar o recurso natural mais do que todos nós, e ele deve arcar com o custo de manutenção desses recursos mais do que todos nós. Então, eu quero falar com vocês sobre a água.
A água é um recurso natural muito importante para todos nós. E aqui na Amazônia, nós temos a maior quantidade, né, maior reserva de água doce do planeta. A gente sabe que já vivemos um momento de crise da água no mundo, né? Em alguns lugares a água já é rara, então aqui a gente ainda tem ela em abundância, mas a gente tem que proteger muito nossos recursos hídricos, tá bom? O fato é que para a maior parte das atividades a gente precisa acessar esse recurso hídrico. A gente precisa captar a água e, na maioria das vezes, também despejar resíduos na água, tá? E como é que a gente vai fazer a gestão disso? Hoje a gente tem um instrumento chamado outorga de recursos hídricos, que é uma autorização que a gente pede para o Estado para poder utilizar da água, não é? Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Imaginem que eu tenho uma fábrica de papel. A fábrica de papel usa muita água, tá bom, gente? No processo produtivo do papel, para vocês, gente, é só água e resíduo para virar o papel. Muito bem. Para essa fábrica conseguir uma licença, olhem o que acontece. Eles têm que pedir o que a gente chama de outorga de recursos hídricos, e nessa outorga, a empresa tem que mostrar para o órgão ambiental qual é o teor de qualidade da água que ela capta na hora que ela tira a água do rio. A gente chama isso de DBO, tá bom? Que é o índice de qualidade da água. A empresa tem que medir o DBO na hora que ela capta o recurso hídrico, ela tem que usar no processo produtivo dela, e quando ela vai devolver essa água para o recurso hídrico, ela tem que tratar essa água, porque ela tem que devolver melhor do que quando ela recebeu. O índice de DBO, que é a quantidade de ar, né, na água, desculpa, a quantidade de oxigênio na água, tem que estar melhor do que quando ela coletou. Então, percebam que as empresas, elas gastam muito, porque elas têm que pegar uma água que já está poluída, usar no processo delas, tratar muito essa água antes de devolver para o recurso hídrico, porque elas têm que devolver melhor. Tem dano ambiental aí? O que é que vocês acham? A princípio, tanto não tem dano, quanto as empresas vão contribuir para neutralizar os danos dos poluentes nesses recursos hídricos. Então, necessariamente, a gente está diante de uma situação de prevenção, de precaução, e de um uso de um recurso hídrico que não implica em dano. É somente uso, tá? Só que esse é o chamado usuário pagador, ele não é o poluidor pagador. Nesse caso da fábrica de papel, ele é usuário pagador. Por quê? Porque ele vai captar o recurso hídrico, ele vai usar no processo produtivo dele para ter lucro e vai devolver. Ele tem que devolver melhor do que ele pegou. Então, a gente não chama ele de poluidor, mas a gente chama ele de usuário. Por quê, gente? Ele está pegando um bem ambiental que é de todos nós. A titularidade das águas no Brasil hoje, elas são águas ou estaduais ou municipais. A gente não tem nem águas particulares, nem águas municipais. São estaduais ou federais. Então, eu quero que vocês percebam que esse empreendedor, ele está usando esse recurso hídrico, que é público, e que o titular do equilíbrio somos todos nós, para ele ter lucro, né, amores? Não é isso que ele está fazendo? Ele está pegando esse insumo da natureza, ele vai usar no processo produtivo dele, vai devolver melhor, mas ele está tendo lucro, vamos combinar? Por isso, então, é que o princípio do usuário pagador está dizendo que, assim como o poluidor tem que arcar com o custo da prevenção e da precaução, o usuário pagador também tem que arcar com o custo da manutenção daquele recurso hídrico. Por isso, quando as empresas vão pedir a chamada outorga de recursos hídricos, elas pagam por essa outorga. Elas pagam por conta do princípio do usuário pagador. Não é exatamente porque elas estão cometendo um dano, mas sim porque elas estão utilizando daquele recurso hídrico mais do que todos nós,
e que elas têm que contribuir, então, para a manutenção deles, mais do que todos nós. Entenderam a lógica do usuário pagador? Então, não é preciso que haja dano ou impacto negativo. O empreendedor, ele vai bancar o custo de manutenção daquele recurso hídrico, porque ele está utilizando mais do que todos nós e está tendo lucro com isso. Então, é justo que ele contribua mais do que todos nós. Entendido, meus amores? Deu para entender a diferença entre o poluidor pagador e o usuário pagador? Muita gente vai dizer que o usuário pagador está dentro da noção de poluidor pagador. Tudo bem, mas tem muita gente que faz distinção entre eles e muitos livros que fazem a distinção entre eles. Por isso que eu quero que vocês entendam bem direitinho. Tá bom? Muito bem, Luciana. Só estamos falando de poluidor pagador, de usuário pagador e o protetor recebedor. Olha, gente, eu acho que uma das maiores bandeiras, assim, e lutas mesmo do setor produtivo é para que a gente consiga consagrar o protetor recebedor no direito brasileiro. Esse princípio ele é bem recente, a primeira vez que ele apareceu foi na Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, tá? Tanto que se vocês pegarem livros de direito ambiental antigos, vocês não vão achar nenhuma referência sobre protetor recebedor. Se eu não me engano, a gente tem 2 doutrinadores que falam do protetor recebedor, mas eu resolvi incluir ele aqui para a gente discutir, porque ele está sendo muito pedido em prova de concurso, tá? O que é o princípio do protetor recebedor? Tudo que eu expliquei para vocês de prevenção, de precaução, né, de medidas de mitigação de impacto, tudo isso, gente, encarece demais o processo produtivo. É caro proteger o meio ambiente, entenderam, amores? É muito caro. E aí, o setor produtivo ele é muito ressentido, porque ele diz o seguinte, olha, eu estou fazendo tudo direito, né? Eu estou todo regular, o meu vizinho não está. Meu vizinho está fazendo tudo errado, o órgão ambiental não vem aí, a polícia não vem, ninguém multa, ninguém faz nada, eu tenho que ficar com ele como concorrente. Isso é injusto. O meu produto tem que concorrer com o dele no mercado e eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou pagando muito caro pela prevenção, ele não está e o produto dele está aí livremente. Essa impunidade, né, que a gente vinha falando desde a primeira aula, essa sensação de impunidade, que é mais do que uma sensação, é uma realidade, né? Muito bem. Esse setor produtivo diz o seguinte, olha, por que então que o Estado não cria políticas públicas para premiar quem cumpre a legislação ambiental? Para premiar aquele que é protetor do meio ambiente, né? Por isso que eles colocaram o princípio de protetor recebedor. Era interessante que a gente pudesse fazer, então, toda aí uma dinâmica de políticas públicas para incentivos fiscais, com isenções, linhas de financiamento, por exemplo, que seriam incentivos econômicos, né, para quem quer comprar uma máquina, um filtro, alguma tecnologia avançada de proteção ambiental, preferência, por exemplo, nas licitações públicas. Eles querem estratégias de estímulo para aquele que protege o meio ambiente ser incentivado a fazer isso, tá? Seria o princípio do protetor recebedor. Muito bem. Há muitas críticas sobre esse princípio, porque, em tese, o setor produtivo está pedindo para ele ser premiado por fazer uma coisa que é a obrigação dele fazer. A legislação está aí, e se a gente for premiar quem cumpre a lei, a gente vai ter que premiar todo mundo, tá? Então, tem uma parte da doutrina que diz que o protetor recebedor faz sentido se a gente premiar quem faz mais do que a sua obrigação. Né? Se a gente trouxer uma política pública de estímulo para que seja feito mais daquilo que já é obrigação da lei. Porque, senão, a gente está premiando a pessoa para fazer a sua obrigação. E aí não faz sentido, tá bom?
Na prática, gente, esse é um problema, porque a gente tem pouquíssimas políticas de incentivo fiscal e políticas econômicas ligadas à questão do protetor recebedor. Ele é novo, precisa implementar, mas essas políticas demandam dinheiro, não é? Então, a gente tem muito poucas políticas nesse sentido, e é uma grande luta do setor produtivo para que isso aconteça, tá bom? Para estimular, não é? Com que o empreendedor, ele realmente desenvolva aí projetos mais audaciosos de proteção ambiental. Entendido, meus amores? Entenderam o que é poluidor pagador, usuário pagador e protetor recebedor? Tá? No poluidor, eu tenho um aspecto preventivo e repressivo, significa que aquele que desenvolver a atividade tem que arcar com todos os custos de medidas de prevenção e de precaução. E, por outro lado, se o dano acontecer, ele vai ter que arcar com todos os custos da reparação do dano e de indenização de vítimas também. O princípio do usuário pagador significa que, ainda que a atividade não gere dano, mas se ela importar no uso do recurso hídrico excessivo mais do que todo mundo, é justo, então, que essa pessoa tenha que arcar com o custo de manutenção daqueles recursos hídricos mais do que todo mundo. E o princípio do protetor recebedor é o que estimula a criação de estratégias fiscais e econômicas de incentivo para aquele empreendedor que protege o meio ambiente, com uma crítica específica de que deveria ser premiados aqueles que protegem o meio ambiente mais do que seria sua obrigação. Tá bom, amores? Ficou aí um resuminho final para depois, quando vocês forem escutar o áudio também, já ficou o resuminho dos 3 princípios, tá bom? Muito bem, queridos. Eu vou voltar para cá, tá? Aqui a distinção entre o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador e do protetor recebedor, eu coloquei, gente, o artigo principal, que é o fundamento jurídico de cada um deles para vocês, tá bom? Vamos para o penúltimo princípio, que é o princípio da função socioambiental da propriedade. Eu já falei só um pouquinho dele ontem, quando eu falei do meio ambiente na ordem econômica, não é? Porque o meio ambiente é um princípio da ordem econômica, a propriedade também, e a função social da propriedade também, né? Todos são princípios da ordem econômica. Mas eu quero olhar com cuidado esse princípio, que a gente chama de princípio socioambiental, porque eu falei dele muito rapidamente ontem, e eu coloquei ele aqui para a gente falar com um pouco mais de calma hoje, tá bom? Olhem só. O princípio da função social da propriedade, ele está relacionado a como a gente vai exercer a propriedade privada no Brasil. Então, a gente não pode exercer ela de qualquer jeito. Ela tem os critérios, né? Lembra quando eu falei que a Constituição vai dizer qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer? Ele também diz qual é o tipo de capitalismo que a gente quer. No nosso sistema, gente, a propriedade rural, ela só vai ser cumprida se o imóvel atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os critérios que estão aqui, tá bom? Vamos ver o primeiro critério, artigo 186 da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende o aproveitamento racional e adequado. O que significa isso, meus amores? Aproveitamento racional e adequado. Eu conversava com vocês ontem que no direito agrário a gente tem como princípio a produtividade. Disse para vocês que a gente tem que produzir, lembram? E aí eu disse para vocês que quem exige isso é esse artigo, olha, o 186. Aproveitamento racional e adequado significa que eu não posso ter terra improdutiva, eu não posso deixar aquele imóvel lá para o dia que eu resolver ocupar, né? Não, gente, a terra é para plantar e para colher, é isso que ela serve, tá bom?
E aí a gente pode ter ali uma produção madeireira, de agropecuária, de mineração, vai ter aí uma série de usos dessa propriedade. Tem que ser racional, tá? Não pode estar ela lá largada sem utilidade alguma. Esse primeiro aspecto aqui, gente, nós chamamos de critério econômico, olha. O aproveitamento racional e adequado é o critério econômico, tá bom? Temos um outro critério, porque eu não posso sair cortando tudo da minha cabeça. Eu preciso fazer uma utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, eu tenho que preservar o meio ambiente. E Luciana complicou. É isso mesmo. Gente, esse é o desafio lá que a gente conversou, que aconteceu lá em Estocolmo, em 72. Lembram que a gente tinha uma tese de proteção do meio ambiente, que era a tese do crescimento zero, e uma tese desenvolvimentista. Bora plantar, colher, cortar tudo. Nós adotamos o caminho do meio, amores. O caminho do meio é esse aqui, é o desafio. Tem que fazer o aproveitamento racional, mas tem que preservar o meio ambiente. Não dá para fazer só uma coisa ou só outra. Eu tenho que fazer as duas coisas. Tá? Eu vou explorar economicamente, eu vou produzir naquela terra, mas eu também tenho que proteger o meio ambiente. Tá? Esse é o desafio da nossa propriedade no Brasil. É assim que eu tenho que exercer a propriedade. Mas é só a questão ambiental e econômica? Tem as questões sociais também, olha aqui no 3 e no 4. A observância das disposições que regulam as relações do trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Coisa mais linda, né? Então, esse é o respeito à legislação trabalhista, gente, aos direitos do trabalhador e mais o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, é bonito demais ver isso, gente, porque a gente percebe que a Constituição, ela tinha uma vontade muito grande. Tinha não, a Constituição tem uma vontade muito grande. A Constituição fala de reforma agrária, a Constituição quer justiça ambiental, gente. A gente só não está conseguindo fazer acontecer, mas a Constituição é linda, não é? Então, por esse princípio, a propriedade no Brasil, ela só pode ser exercida se ela considerar o aspecto econômico, o aspecto ambiental e o aspecto social. Tá bom? Temos também a função social da propriedade urbana. Eu queria falar com vocês. Por quê? Porque a propriedade urbana também sofre e gera muito impacto ambiental. E também no espaço urbano, a gente tem que atender às exigências socioambientais. Mas aonde é que eu acho? A Constituição, no artigo 182, ela diz para a gente que a política de desenvolvimento urbano vai ser executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da sociedade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O que são funções sociais da sociedade, amores? Habitação, lazer, trabalho e circulação. Essas funções, elas são discutidas nas agendas Habitat, nas agências, nas convenções internacionais, em que se discute a qualidade de vida nos assentamentos humanos, tá? Então, essas funções, elas têm que estar na cidade, mas olha que legal, que a Constituição, ela foi mais longe. Ela diz, olha, além de garantir a moradia adequada, circulação, lazer e trabalho, as cidades têm que garantir bem-estar para os seus habitantes. Eu amo isso, gente, bem-estar para os seus habitantes. Isso envolve a questão ambiental, tá bom? Tá, mas ainda não está claro para mim quando a propriedade vai cumprir a sua função social. Bom, o próprio 182 diz que tem um documento muito importante, que é o plano diretor. Ele é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes e ele é um instrumento básico de desenvolvimento e expansão. E no parágrafo 2º, ele diz que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências do plano diretor. O que isso quer dizer, amores? O plano diretor dos municípios, aqui na Constituição está dizendo que é só para municípios com mais de 20 mil habitantes.
Mas não é só nesse caso, porque a gente tem a regulamentação desse artigo no Estatuto da Cidade, que é uma norma geral, federal, que traz mais uma série de obrigações de plano diretor para alguns municípios, como municípios que fazem parte da região metropolitana, municípios que têm grandes projetos implementados, né, esses projetos de licenciamento de grandes obras, só podem fazer se o município tiver plano diretor. Se não tiver plano diretor, o próprio empreendedor tem que bancar esse plano diretor, senão a obra não sai, tá? E é nesse plano diretor que deve estar escrito as exigências da propriedade urbana. O que ela tem que cumprir? E, em geral, gente, são as normas de zoneamento. No espaço urbano, por exemplo, eu tenho uma área que é a área de comércio, eu tenho os bairros que são residenciais, eu tenho os bairros industriais, tá? Essa definição dentro do plano diretor de zoneamento da cidade, ela deve ser cumprida pela propriedade. Então, se eu estou dentro de uma área residencial do município, eu não posso criar uma obra e fazer uma fábrica num bairro que é residencial. Isso não tem cabimento. A minha fábrica não vai cumprir a função social da propriedade. Não tem que ser autorizado isso, tá? Por quê? Porque eu só posso fazer a minha fábrica no local que é a chamada zona industrial da cidade, tá? Não dá para eu fazer isso numa zona residencial, até por conta do barulho e da poluição que isso pode ser gerado. A Mônica, ela tem uma contribuição para fazer para a gente. Professora, uma dúvida. Claro, filha. A função social da propriedade urbana tem alguma coisa atrelada com a regularização fundiária urbana, a REURB, a lei da REURB? Tem alguma coisa assim, por exemplo, porque a senhora falou que tem que ter o plano diretor para a instalação de grandes empreendimentos em áreas metropolitanas. Sim. Aí, só que a gente se repara com o Brasil que não tem um zoneamento urbano. A gente está numa tratativa inicial de regularização das áreas urbanas. Então, a senhora entende que a REURB surgiu a partir dessa necessidade de cumprimento da função social das áreas urbanas? Olha só, Mônica, tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá, filha? Porque quando eu faço a regularização, né, e a gente tem um problema aqui no município que eu tô. Tu és de Belém também, Mônica? Não. Qual é a tua cidade, filha? Tu já tinha me dito. Eu sou de Alcântara, no Maranhão. Nossa, Alcântara. E aí que tem uma base, não é isso? É Alcântara, Mônica? Eu já estudei um pouco sobre Alcântara, no Maranhão. Sim. Mas eu não sou do território de implantação da base, eu sou de outro território. Porque tem 3 territórios quilombolas aqui em Alcântara. Isso, filha. Eu lembro que eu tinha estudado alguma coisa sobre isso. Então, olha só, Mônica, a gente também tem, eu acho que aí vocês têm muito problema com a regulação fundiária, e aqui a gente tem muito problema, tá? Eu preciso fazer essa regulação fundiária, Mônica, senão eu nem sei por onde começar e qual é a função social da propriedade daquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo, que eu não sei se o que acontece ali, que vai ficar bem, bem claro isso. Aqui no município que eu moro, que é Belém, Mônica, a gente tem uma faixa muito grande da cidade em que eu tenho recurso hídrico, tá? Muito. A Belém é toda cortada por rios. E uma faixa muito grande dessa área, a União diz que é dela, que é terreno de marinha. E ela demarcou como sendo terreno de marinha. Olha isso, Mônica. Só que nessa mesma faixa, onde ela diz que é dela, que é terreno de marinha, a gente já tem várias pessoas que estavam morando ali, como sendo área privada delas e com área destacada da prefeitura para elas, tá? E aí a gente tem uma sobreposição danada de títulos, né? Bom, para te resumir, eu só sei o que a pessoa pode ou não fazer dentro do seu imóvel, depois que a gente identificar qual é a natureza. Aquilo é uma faixa de APP, Mônica? Aquilo é um terreno de marinha? Aquilo é uma área privada? Ela está na área zoneada da cidade?
Olha só o que acontece, Mônica. O zoneamento de Belém foi feito em 2008, filha. A gente está em 2021. Tu percebe como está desatualizado? Então, desde a inexistência de plano diretor, isso é um dilema, até planos diretores muito desatualizados. Os planos diretores têm que ser revistos a cada 10 anos. O de Belém, Mônica, começou a ser discutido de novo em 2018, até agora ainda não foi feita a revisão. Então, tu tens toda a razão quando tu dizes que, olha, para eu investigar qual é a função social da propriedade urbana, eu preciso ter um plano diretor que tenha sido discutido com a comunidade, Mônica, eu preciso ter as audiências preparatórias, eu tenho que ter as audiências para debate dessa cidade, né? Debate com as comunidades. A gente tem alguns locais aqui no Pará, mas a gente tem aqui também, eu acho que Belém, talvez, acho que é o quilombo do Abacatal, que é urbano, mas a gente tem algumas comunidades quilombolas que têm um espaço urbano, entendeu, Mônica? E que vivenciam uma dificuldade muito grande de regulação do território, justamente porque ainda tem que compor com essa questão do planejamento urbano do município que não está feito, né? Ou que está extremamente desatualizado. Então, tua pergunta é totalmente pertinente, tá? Tem tudo a ver. Não sei se eu consegui responder. Às vezes eu acho que eu explico, eu confundo mais, Mônica, mas aí tu me pergunta, tá? Eu entendi, professora, obrigada. Deixa eu só ver se alguém... Voltou, né? Muito obrigada, tá, Mônica? Bom, eu queria falar ainda para vocês de um último princípio, que é o princípio, aquele bonitinho, princípio da vedação retrocesso ambiental. Ele está relacionado ao primeiro ponto que eu falei na aula de ontem, do meio ambiente como um direito fundamental. Na aula de ontem, eu disse para vocês que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eu chamei de PIDESC, ele diz que os direitos sociais em geral, eles só podem ser atendidos na medida de disponibilidade de recursos Só parar aqui, vou parar a apresentação. No limite da disponibilidade de recursos do Estado, porque ele não tem dinheiro para fazer tudo, então ele vai fazer só aquilo que ele pode. Aí eu disse para vocês que o nome daquilo era reserva do possível. Mas quando a gente continuou lendo o pacto, eu mostrei para vocês que lá está dito que o Estado tem que garantir isto progressivamente. Então, eu comecei a garantir o saneamento básico, eu tenho que garantir cada vez mais, tá bom? Comecei a fazer a nossa legislação de proteção ambiental. Criei unidades de conservação, eu tenho que ter cada vez mais unidades de conservação, eu não posso retroceder, tá bom? Eu tenho que ter cada vez mais áreas protegidas. Então, esse princípio é chamado de princípio da vedação ou retrocesso ambiental. E para aqueles que eu acho que vocês vão trabalhar ainda outros temas do direito ambiental, os professores vão chamar a atenção disso, porque muitas políticas públicas de proteção ambiental, elas vêm sofrendo um retrocesso claro, e isso é inconstitucional. Por quê? De onde você tirou isso, Luciana? Porque a Constituição, ela protege o meio ambiente no artigo 225, como um direito fundamental nosso. E os direitos fundamentais na Constituição Federal, eles estão garantidos por cláusulas pétreas. Então, a gente só pode avançar na proteção, a gente não pode retroceder na proteção ambiental, tá? A gente tem que garantir sempre mais, tá bom? Nunca retroceder. Essa é a lógica do direito fundamental, gente. É a lógica de todos os direitos fundamentais no Estado democrático de direito. A gente vai ganhando os direitos e incorporando esses direitos. A gente não vai perder esses direitos, tá bom? E isso, Mônica, tem que ir cada vez mais para frente. Aqueles que a gente já adquiriu, a gente não pode perder mais. Mas não é isso que a gente tem visto na regulamentação de muitas políticas ambientais. A gente tem vivido, sim, um retrocesso, especialmente no que se refere às
unidades de conservação, tá, gente? Não sei se vocês vão ter aula disso ainda, vou ter mais aulas sobre isso, mas é bem interessante vocês observarem como as nossas políticas públicas de criação das unidades de conservação e proteção têm sido cada vez menores, tá? Então, aí a gente está ferindo o princípio da vedação ao retrocesso. Exatamente, Mônica. Bom, meus amores, sobre princípios, era isso que eu queria contar para vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre eles, se vocês conseguiram entender bem esses princípios. Eu estou calculando direitinho o tempo, né? Eu estou conseguindo terminar aí no horário de 8, estou com as minhas tabelas bem afinadinhas. A Mônica quer contribuir, pode falar, meu anjo. Eita, professora, eu falo demais, né? Mas eu amo que fala demais, Mônica, eu amo. Mas é porque eu acho que eu vou estudar isso no meu TCC da minha pós. Que maravilha, Mônica! Sobre a função social da propriedade urbana. Só que eu quero falar sobre o REURB, a regularização fundiária, né? Maravilha! Urbana. Só que qual é a minha questão? Eu quero defender a regularização de territórios quilombolas urbanos, principalmente de terreiros religiosos. E eu quero saber se a senhora entende que um terreiro de matriz africana, ele tem função social. Eu posso adentrar nessa defesa de pedir a regularização através da REURB, alegando a função social daquela área. Tem, mas olha só, o que tu vais fazer? Para tu identificares isso, primeiro tu vais ter que identificar aquela área como uma área de representação cultural e religiosa relevante para uma comunidade, é isso? Isso, professora, é isso. Muito bem. E aí, é essa comunidade que tem direito de demarcação da sua área. Então, percebe que o teu gancho para a tua tese é o reconhecimento de que aquela é uma comunidade que precisa ter o seu espaço reconhecido como de sua titularidade. E aí, o que ela exerce ali, Mônica, é uma prática cultural e religiosa ao mesmo tempo, não é? Perfeito. Muito bem. Mas o que dá a ele a condição de regularizar no seu nome, a gente vai falar sobre isso na aula que vem, sabia? Que a gente vai falar sobre os direitos dos indígenas e quilombolas. Eu vou falar sobre esse tema aí. Tu vai gostar. A senhora quer deixar a explicação para a aula que vem? Eu posso deixar para a aula que vem, mas eu quero que tu tire da tua cabeça que não é exatamente a condição religiosa e cultural que vai fazer tu regularizares. O que vai fazer tu conseguir regularizar é a condição da própria comunidade e o entendimento que ela tem como comunidade quilombola, tá bom? Certo. Depois eu quero entender mais qual é o conflito que tu estás tendo para conseguir regularizar. Porque tu achas que tem algum impasse pelo fato de ser o espaço só de atividade religiosa, é isso, Mônica? Não, professora, é porque, na verdade, a lei de regularização do Estado, ela não prevê a regularização de territórios tradicionais urbanos. Ela só prevê de rural. Aí eu queria, na verdade, a minha tese seria a regularização de territórios através da REURB. Então, eu poderia utilizar como linha de defesa a função social daquele território. Deixa eu te falar uma coisa, Mônica, eu estou achando esse teu TCC incrível, e ele é quase uma tese de doutorado, viste? O tema é muito bom, tá? Eu tenho uma sugestão para ti, eu tenho uma sugestão de texto para ti, que é um artigo do Leandro sobre regularização de terras para quilombos urbanos. Eu vou te mandar um texto que eu acho que vai te ajudar, tá? Tá bom, professora, obrigada. Embora não seja exatamente o teu, porque eu já entendi agora o que tu queres fazer. Tu queres ligar a discussão e o debate da REURB. Eu já entendi o que tu queres fazer, Mônica. E eu acho que pode ser um bom caminho, mas tu tens que criar a tua tese jurídica. Agora eu estou te entendendo. Agora eu já vi o que tu queres fazer. É uma tese mesmo.
Tô contigo, Mônica. Eu acho que dá para fazer, tá? Tá bom, professora, obrigada. Então, Eu já sabe, qualquer dúvida, eu vou lhe mandar um WhatsApp. manda o WhatsApp, mas eu vou ver se eu consigo separar e achar um artigo que eu acho que vai te ajudar, porque aí amanhã eu já te trago. Eu tô fazendo um monte de promessas para amanhã, né? Olha, já prometi para o Raimundo, prometi para a Mônica, o Raimundo, que é agrotóxico, a Mônica também, que é a questão da REURB, as comunidades, eu tô aqui só olhando. Eu trago para vocês. Gente, quero contar uma coisa muito legal que vai acontecer amanhã. Vou me vacinar, meus amores, minha segunda dose. Fiquem felizes por mim. Quando chegar de noite, eu já vou ser uma pessoa 100% vacinada dando aula. Não é maravilhoso? Vou chegar aqui mais feliz da vida ainda, gente. Amanhã eu conto para vocês, vou chegar assim poderosíssima dando aula, né? Bom, meus amores, eu quero deixar, então, 100% imunizada aqui, se Deus quiser, minha filha. Deus maravilhoso, fez a gente ficar, né, vivo, ficar bem até agora, não é? A gente se continuar se protegendo, mas eu vou chegar aqui mais feliz ainda. Meus amores queridos, então, recebam o meu beijo, descansem agora, vão tomar aquele banho, aquele café, né? Aqui eu gosto de tomar café com leite à noite, não sei vocês, vão jantar. Fiquem aí com o meu beijo e amanhã a gente se vê de novo para a nossa última aula. Nessa última aula a gente vai falar um pouquinho das comunidades e eu vou querer saber um pouquinho de vocês, tá bom? A gente vai conversar, que eu não tive muita oportunidade porque eu estava muito atrasada na primeira aula, mas amanhã acho que a gente vai ter um tempinho para fazer isso, tá bom? Beijos em todos, nos vemos amanhã, tá? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, querido. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Boa noite.